Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Eu já compartilhei aqui vários temas dentro desse texto aqui de Mateus capítulo 26, que conta a história aqui de Jesus no Getsemane. Não sei se os irmãos lembram, nós falamos sobre os cálices da nossa alma, os cálices que nós bebemos como servos de Deus nesta caminhada para Canaã celestial, e nós compartilhamos os cálices da nossa alma. Também falamos sobre as azeitonas de Deus, lembram? As azeitonas de Deus. E hoje eu quero falar que, na verdade, o Getsemane, este lugar aqui, o jardim do Getsemane, é o lugar de lutas e derramamento da graça de Deus sobre as nossas vidas. O Getsemane aqui fala, nos mostra a luta que enfrentamos como povo de Deus. E cada um de nós tem a qualquer momento aí na caminhada o Getsemane. Então o Getsemane é o lugar de lutas e derramamento da graça fortalecedora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46 diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando-se consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Então, nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, como eu lhes disse, o Getsemane era um lugar muito conhecido, que significava prensa de azeite. Então ali ficava, naquele local, haviam muitas árvores, as oliveiras plantadas. E também existia uma prensa ou lagar. O lagar era um tanque onde as oliveiras eram apertadas de forma que o óleo das azeitonas era exprimido. Então ali no Getsemane, as oliveiras eram exprimidas para que o bom óleo de azeite pudesse ser obtido e comercializado. Então o significado do nome Getsemane expressa muito bem a agonia que o nosso Senhor Jesus, irmãos e irmãs, estava sentindo naquele momento, naquele lugar. Ele estava ali na agonia. Eu lhes disse que o sofrimento que veio sobre Jesus, por mim e por você, meu irmão, minha irmã, foi tão grande que dos seus poros saíram sangue. Aconteceu aquilo que a ciência moderna diz, a hematidrose. A hematidrose, na verdade, é quando os vasos sanguíneos elastecem, os poros se abrem e sai sangue. Dizem que isso acontece quando a pessoa está no estresse grande demais, profunda, quando a pessoa está, na verdade, numa situação de desespero. Inclusive, nós vimos algumas pessoas que morreram de dengue hemorrágica. Eu tive a oportunidade de visitar uma menina aqui em Montes Claros, quando ela estava com dengue hemorrágica e saía pelos seus poros sangue. Então,
A ciência moderna diz que quando a pessoa está numa agonia, numa angústia tão grande, no desespero, pode acontecer isso. E Jesus viveu isso aqui neste lugar. Jesus estava sendo exprimido, irmãos. Estava sendo prensado. Jesus estava sendo moído. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi achatado. Ele sofreu por mim e por você naquele jardim. Jesus foi como se fosse uma azeitona que vinha sobre ele aquela moenda. Ele foi amassado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então, às vezes, irmãos, nós também somos colocados na prensa ou no lagar de Deus. Algo que tenho aprendido é que Deus tem o poder de usar o abatimento, as situações difíceis, as privações, as provações para moldar-nos, para lapidar-nos, para poder nos edificar, para poder nos fazer mais gente dele, povo dele. Deus usa as lutas e provações que nos atingem para nos ensinar. Deus nos coloca no seu lagar para nos tratar e mais tarde nos usar. Quem sabe você que ligou neste momento este rádio, você que está aí na sua casa, você que está aí no sítio, você que está aí no seu quarto, nesse quarto escuro, fechado, e ligou agora nessa rádio, está me ouvindo. Quem sabe você que é povo de Deus, está passando uma luta, está numa agonia tão grande que você fala: meu Deus, eu prefiro morrer. E é exatamente isso, o Getsêmani é lugar de lutas e derramamento também da graça fortalecedora de Deus sobre as nossas vidas. Quem sabe você está sendo aí, minha irmã, meu irmão, prensado pela prensa de Deus. Quem sabe você está no lagar de Deus, sendo prensado. E Deus tem um propósito em tudo isso. A mão do Senhor não se retirou da tua vida, continua sobre a tua vida. Porque Ele quer executar sobre a tua vida a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Ele está contigo, Ele está cuidando de você. O significado do Getsêmani, então, expressa a agonia que Jesus sentiu naquele lugar. Entre aquelas oliveiras tinha lá um lagar, tinha lá aquela moenda que, na verdade, esmagava aquelas azeitonas. Quem sabe você é como essa azeitona de Deus, como eu lhes disse na outra mensagem sobre as azeitonas de Deus, que está sendo amassada, esmagada, triturado. Mas você é serva de Deus e servo e serva de Deus, e Deus tem um propósito em tudo isso. O verso aqui 37 diz: levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O versículo 38 aqui diz, olha: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O versículo 37 e 38, irmãos e irmãs, nos mostram que Jesus estava em luta contra as fraquezas de sua própria humanidade. O plano divino estava traçado, mas a natureza humana de Jesus ainda lutava. A oposição ao plano divino estava na própria carne de Jesus. A tristeza e a angústia de Jesus foram tão profundas naquele instante que Cristo pede a Pedro e os dois filhos de Zebedeu que ficassem com ele. Ele sentiu só, ele sentiu a carência de alguém estar com ele. Quem sabe a senhora se sente assim, minha irmã? Essa luta que você está enfrentando, essa situação, este lagar, este Getsêmani seu, este lugar da solidão, do sofrimento. Mas no Getsêmani, Jesus enfrentou inimigos diferentes. Naquele instante, seu grande inimigo era a sua própria humanidade. Ele não tinha ali a solidariedade daqueles irmãos que deixaram sozinho. E ele pede para que eles fiquem com ele. Mas outro problema aqui é que Jesus tinha um inimigo, que era a sua própria humanidade. Sua humanidade revela naquele momento
os limites e fraquezas que são comuns a todos nós. Conquanto somos crentes, conquanto recebemos o poder do Espírito Santo, somos povo de Deus, temos um Pai a quem recorrer no cosmos, temos o Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Este Jesus habita em mim, habita em você. Apesar disso, apesar de tudo isso, nós continuamos sendo gente. Nós não fomos blindados. Nós, quando aceitamos Jesus, ou quando Ele melhor nos aceitou, porque foi Ele que nos aceitou, a Bíblia diz aqui em João 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros. Ele que nos escolheu, e mesmo sendo dele, escolhido dele, protegido dele, mas não somos blindados. Vivemos no mundo em juízo. Estamos ainda debaixo da égide do pecado. Entende, minha irmã, meu irmão? Escute, Jesus como homem, 100% homem, sua humanidade revelava naquele momento os limites e fraquezas que eu tenho, que você tem, menina, que você tem, jovem. O Deus encarnado estava tendo uma profunda experiência naquele instante com as fragilidades que fazem parte da nossa humanidade frágil, caída, limitada. Por isso que o Espírito Santo de Deus está me usando neste momento para te erguer, minha irmã. Mesmo em meio a essa luta, o Espírito Santo está usando essa mensagem para que você se erga, para que você saia dessa situação que você está vivendo e entenda que Ele tem um propósito em tudo isso. A humanidade de Jesus permitiu que Ele experimentasse o medo, a angústia, a tristeza profunda. Mas nenhum desses sofrimentos afastou a Cristo do seu alvo. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Deus o enviou a este mundo. Ele o enviou a este mundo para morrer naquela cruz por mim e por você. Aprendamos então, irmãos. Aprendamos com Cristo que sofreu por nós. Aprendamos a imitar este exemplo de Cristo. Quando entrarmos em luta contra nossos próprios sentimentos, como o medo, a dúvida, a angústia, essa situação que você está vivendo, meu jovem, esta situação que a senhora está vivendo, minha irmã, de viver esta agonia por ver o seu filho nas drogas, de viver a situação de agonia, que de vez em quando você tem pensado, Deus, tira a minha vida, eu não aguento tanto sofrimento, Deus, eu sou a tua serva, eu sou o dizimista fiel, eu sou ofertante, eu vou na igreja, mas Deus, por que eu estou sofrendo deste jeito? Por que, Deus, tira a minha vida? E Deus está me usando para dizer para você, para que você continue firme, porque o propósito dele para a tua vida é que você passe por este momento de lutas, porque lá na frente, minha irmã, você vai cantar o canto da vitória. Eu sei que é difícil, e esta palavra Deus quer que você aprenda sobre isso, que mesmo entrando em lutas, sabe, mesmo tendo medos, angústias, é preciso que peçamos a Deus forças para permanecermos firmes no alvo e no plano de Deus, porque o plano de Deus para a tua vida não é que você morra agora, não é que você agora possa praticar praticamente um suicídio. Eu não aguento mais, Deus, se eu pudesse, eu me matava. Deus está me usando para falar com você, minha irmã. No versículo 38 aqui, há um detalhe importante. Nós precisamos de observar aqui as palavras de Jesus. Olha o que ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sentia a necessidade de ter pessoas com ele naquele momento. Ele não queria ficar só. Ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Jesus entendia que algumas lutas não devem ser experimentadas no isolamento ou em solidão. Existem lutas na vida do crente que devem ser compartilhadas. Por isso que é importante estarmos juntos em oração. Por isso que é importante abrir o coração um com o outro. Por isso que é importante fazermos como lá na antiguidade. Lá quando Moisés contava com Ur e Arão,
que estavam levantando os seus braços, enquanto Josué estava na batalha. Ali, quando Moisés, ele cansava e os seus braços ficavam cansados, aí de repente, lá estavam os amalequitas ganhando a batalha. Mas quando Arão e Hur erguiam os braços de Moisés, aí Josué prevalecia. De vez em quando, irmãos, nós precisamos de pessoas para estarem conosco. Nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Nós fomos feitos para viver em comunhão. Nós fomos feitos para estar juntos. Quem sabe a senhora está me ouvindo, quem sabe é você, meu irmão, que em meio a esse dilema, que em meio a esta luta, que em meio a toda esta privação, esta provação que você está enfrentando, ao invés de você buscar na igreja socorro, ao invés de você orar com o povo de Deus, você está se isolando e não pode isolar. É isso que Jesus quer dizer aqui. Jesus carecia naquele momento de alguém, daqueles irmãos, de Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, para estarem com ele, fortalecendo. Por quê? Porque Jesus era homem, Jesus era gente como eu e você. Sabiamente, nós vimos também o apóstolo Paulo entendendo. O apóstolo Paulo, homem cheio do poder de Deus, homem cheio do fogo de Deus, homem que exalava unção dos seus poros, podemos assim dizer. Ele aqui fala em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O apóstolo Paulo teve um momento que ele sentiu, quando ele chegou em Tessalônica, ele não encontrou Tito. E como ele não encontrou Tito, ele ficou tão triste, tão angustiado, ele sentiu a carência do seu amigo Tito, que ele voltou. Significa, irmãos, que precisamos uns dos outros quando estamos passando pelo Getsêmani, pelo momento de dor, de angústia, de agonia, de tristeza. Compartilhar os nossos problemas, meus irmãos, faz bem a nós mesmos. Ter alguém para a gente abrir o coração, ter algum confidente, alguém com quem podemos abrir o coração e revelar os nossos medos, revelar as nossas fragilidades. A Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados uns para com os outros, para sermos sarados, para sermos curados. Às vezes, um crente se reveste de uma grande capa, sabe? De espiritualidade, para esconder as suas fragilidades e imperfeições. Mas mais tarde vem a bomba, a notícia que ninguém esperava. O irmão caiu, ou ficou frio espiritualmente. O irmão desistiu da igreja. O irmão agora, ao invés de trabalhar para o evangelho, está agora pregando contra Jesus. Está crucificando Cristo. Quem sabe é você. E nesses momentos, sabe o que acontece? Nós começamos a arrumar álibis, nós começamos a arrumar culpados. Assim como aconteceu com Adão no paraíso. Adão, quem te fez saber que estava nu? A mulher que tu me deste, Deus. Me deu do fruto, eu comi. E aí, Eva? A serpente me enganou. Está no Éden, meus irmãos. Essa tendência nossa de querer arrumar culpados, aquela igreja não presta, o pastor não me deu atenção, aquele povo do louvor lá são exibidos demais, mas na verdade nós precisamos de cair. Você precisa de cair em si, irmão. Nós precisamos de reconhecer o erro, a limitação, e pedir misericórdia de Deus e graça, e voltar para a comunhão. Não tem como você ficar na sua casa sozinha. Essa ideia que alguns têm aí de frequentar a igreja via online, pela internet, não existe isso não, gente. Nós precisamos de sentir o cheiro um do outro, o suor um do outro. Precisamos de abraçar um ao outro. Essa energia humana e espiritual que Deus colocou sobre nós. O verdadeiro homem ou mulher espiritual é aquele que aceita seus limites e sabe que é apenas um frágil vaso de barro. Ela reconhece o que o apóstolo Paulo também reconheceu. Ele distinguiu. Quando a gente abre aqui em Romanos capítulo 7, olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 24. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até mesmo Jesus reconheceu as fraquezas que existiam na sua humanidade. Até mesmo Jesus reconheceu que precisava de companhia. Ele precisava de alguém
para compartilhar as pressões daqueles momentos. Então, minha irmã, não, olha, primeira coisa, você não é blindada, você não foi blindado, meu irmão. Você pode falar em mistérios, você pode falar todas as línguas, você pode ter todos os dons, mas você é simplesmente um vaso de barro. Você é gente. Não adianta você tentar falar assim, não, vai tudo bem nada. Peça ajuda, volta para a comunhão. Volta para a comunhão. Eu sempre gosto de ilustrar isso aqui. Quando eu cheguei para a igreja, isso há 32 anos, quando eu aprendi com o pastor lá em Salinas, quando ele mostrou uma fogueira. Lembra daquela fogueira na época de junho, quando você levantava na antiguidade lá a fogueira? E aí quando tirava lá eu fazia isso direto, eu pegava aquela lenha para poder soltar os traques ou as bombinhas lá na frente. Passava poucos minutos, aquilo apagava, aquela brasa apagava, aquele tição apagava. Depois tinha que trazer novamente e colocar, ele pegava fogo. Assim acontece conosco. Quando nós isolamos, quando nós distanciamos, quando nós queremos achar que ser crente pode ser em casa, nós começamos a apagar. Não apagueis o Espírito Santo que há em ti. Aqui no versículo 39, vemos Jesus fazer uma importante oração naquele momento de luta. O texto aqui diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus não estava se rebelando contra o Pai, irmãos. Quando ele perguntou se era possível afastar o cálice do sofrimento, aqui, ele está expressando ao Pai o que a sua humanidade sentia, a angústia, a dor, aquela agonia, aquele peso na sua alma. É claro que a ideia de morrer numa cruz não é agradável para nenhum humano, e nem foi, e nem mesmo para o homem Jesus. Porém, Jesus coloca a soberana vontade do Pai acima das tentações e fraquezas, acima de sua humanidade. Ele diz, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. Você pode falar isso com o Pai hoje? Pai, eu estou sofrendo, mas é Deus permitindo. Você está aí a moenda de Deus, moendo você. Lembra quando o Senhor Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro? E mandou que ele observasse aquele oleiro com aquele barro nas mãos fazendo vaso. E de repente, quando aquele oleiro fazia aquele vaso, de repente ele quebrava para refazer. Foi assim que Deus disse para Jeremias, eu não poderei fazer isso, Jeremias, com a casa de Israel. Não poderei fazer isso. Irmã, ei minha irmã, me ouça, amada. Ei, me ouça, minha irmã. Deus está me usando para dizer para você que você está aí nessa prensa, sendo prensada. Ele está permitindo isso para te fazer mais guerreira, uma mulher mais dócil, uma mulher mais crente, uma mulher mais fiel. Entende? Minha jovem, o namoro não deu certo, o noivado acabou. Você está aí sofrendo, vivendo essa agonia emocional. Ei, escute. O Senhor me usa para te dizer, tu és vaso. E Ele está trabalhando a tua vida, moldando você. Sabe, Ele é Ele é o autor destes vasos. Ele é aquele que cuida de mim, de você. Ele é o artista por excelência. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem de falar então, seja feita a tua vontade. Nos momentos em que nós sentimos, ou uma situação tentar nos pressionar, vir sobre nós a prensa, e quer que nós tomemos decisão precipitada, é importante fazermos como Jesus. Senhor, não seja aquilo que eu quero, e sim o que tu queres, seja feita a tua vontade.
Oh, glória a Deus. Nós precisamos de pregar essa mensagem. Essa frase, seja feita a tua vontade, faz parte do evangelho, do genuíno evangelho, do evangelho da cruz, do evangelho da cruz. Seja feita a tua vontade, não seja como eu quero, Senhor, não seja como eu quero, não seja como eu quero. Os teólogos do positivismo, que manda você reivindicar, determinar, querer colocar Deus no paredão. Tem crentes colocando Deus, sabe aonde? Na moenda. Segura aí, Deus. Lá vem a moenda sobre ti, Deus. Olha, Deus, lá vem a moenda sobre ti. Meus irmãos, as pessoas estão entendendo errado o evangelho. Não estão entendendo. O nosso mestre nos ensina a falar: seja feita a tua vontade. Se eu estou sofrendo isso, Deus, se eu estou passando por essa luta, meu Deus, eu não quero sofrer. Mas este é o desejo da minha carne, Deus. Mas que seja feita a tua vontade. Porque eu sei, Deus, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Tu tens propósito em tudo isso. É isso que você tem que falar com Deus. Em momentos de sofrimento, irmãos, aprendamos a confiar na palavra, nas promessas e planos do Senhor. Nestas horas precisamos orar dizendo: faça-se em mim a tua vontade. A vontade dele é melhor. O plano dele é melhor. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Ele não está demorando não, minha irmã. Ele vai chegar no tempo certo. Viu? Ei, escuta, viu, irmã? Ele vai chegar no tempo certo. Olha o que diz aqui o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Getsêmani representou para Cristo um lugar de lutas e derramamento da graça. Para os discípulos foi um lugar de quê? De sonolência. Foi um lugar de sonolência, eles dormiram, ficaram cansados. Mas Jesus estava ali na batalha. Aquele era o momento, aquela era a hora dele. Era um momento determinado pelo Pai. Jesus aproveitou a sonolência de Pedro para preveni-lo contra todas as espécies de tentações. O discípulo, o Pedro, iria enfrentar posteriormente. E Jesus esclarece que a maneira de vencer a tentação é manter-se alerta e orar. É preciso orarmos, meus irmãos. É preciso orarmos. Eu até aproveito a oportunidade, você que me ouve neste momento, você que clicou aqui, para você orar por mim e pela minha família, para que Deus nos fortaleça. Para que Deus nos fortaleça. É preciso orarmos uns pelos outros. Manter-se atento significa estar consciente das possibilidades de ser tentado, perceber a sutileza da tentação e estar espiritualmente preparado para vencê-la. Pelo fato de uma tentação nos atingir, onde somos vulneráveis, não podemos resistir sozinhos. Uma das ferramentas de defesa que temos é a oração. Ela é essencial para que o poder de Deus fortaleça nas nossas defesas. Ei, eu quero falar uma coisa com você, meu irmão. Escuta, minha irmã, em nome de Jesus. Estamos falando hoje sobre o jardim do Getsêmani, o lugar da prensa, onde existia lá a moenda, onde as azeitonas eram transformadas em um puro azeite. E a minha argumentação neste momento com vocês, amados e amadas, é exatamente essa. De vez em quando, o Senhor, o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que tem o melhor para nós, vai permitir que passemos pelo Getsêmani, por aquele jardim, entre aquelas folhas, aquelas folhagens daquelas oliveiras, naquelas noites escuras, onde nem luar tem, onde as nuvens fecharam, na verdade, os horizontes, as nuvens estão enegrecidas nos céus, e é neste momento de angústia, de agonia, de problemas, problema com o filho, problema com o marido, problema de enfermidade, perdas. É nesses momentos que Deus permite passarmos pelo Getsêmani, por aquela escuridão, onde aquelas folhagens até impedem nós vermos uns aos outros,
É nesse momento que nós precisamos de descansar no Senhor e aquietar, porque é neste momento de angústia, de agonia, em que Deus permite passarmos pelo Getsêmani. É nesse momento do Getsêmani que Deus nos mostra, assim como está aqui nesse texto, não nos deixa sozinhos. Ele vai levantar alguém, Ele tem o Espírito Santo, está conosco, Ele não nos abandona. Minha irmã, neste momento de perdas que você está vivendo, de angústia, neste momento aí que você está vivendo um dilema com esta enfermidade, eu sei que eu estou falando com pessoas que estão vivendo neste Getsêmani, que estão sendo prensados, mulheres prensadas. Quem sabe é você, minha irmã, que está vivendo aí a agonia da solidão sozinha, porque o teu marido te abandonou, o teu marido te deixou aí só, e além disso, você ainda sofre ainda pela perseguição, pelas calúnias, mas você é filha de Deus, e aguente firme, minha irmã, em nome de Jesus. E eu declaro neste momento, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo te renove, te console, para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito que habita em você, que está orando por você neste momento, com gemidos inexprimíveis, que Ele te dê alento, que Ele te motive, que você saia deste momento de dor e entenda que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor tem um propósito. A Bíblia diz aqui em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Deus é bom, é Ele que cuida de você, é Ele que te fortalece. Eu sei que eu estou falando com você, minha amada. Eu sei que estou falando com pessoas que estão vivendo a agonia da separação, da dor, essa angústia, hein? Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aguente firme. Ele já tomou a providência. É Ele que te fortalece. Ele tem um propósito. Não desista. Eu quero falar com você, minha irmã. Volte para a comunhão. Volte para a comunhão. Volte para a comunhão. Volte para a comunhão. O lugar seu é entre o povo de Deus. O lugar seu está lá, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, mesmo em meio a tudo isso. Eu gosto daquele cântico. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Não é porque tudo me vai bem. Não olhe as circunstâncias, não, mas olhe o seu amor, seu grande amor, não olho por vista. Eu não me sigo por vista, por aquilo que eu vejo. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 5:7, nós não vivemos, não andamos por aquilo que vemos, irmãos. Se nós formos andar por aquilo que vemos, nós ficaríamos entrevados. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Tenha fé, minha irmã. Tenha fé, meu irmão. Nós não andamos pelo que vemos. É isso mesmo. Continue firme. Ainda que a tua fé seja pequenininha. Ainda que você esteja totalmente desfalecido. Quem sabe você está desfalecida. Mas o Senhor me manda dizer para você, levanta-te, filha. Levanta. Eis que eu te tomo pela mão direita, pela minha destra fiel. Eu te fortaleço. Eu estou contigo. Quem sabe é a senhora, minha irmã. Sabe o que Deus me manda dizer para você? Eu sou o teu marido. Eu que te criei. Eu sou o teu criador. Eu sou o teu marido. Eu sou o teu esposo. Minha mãe ficou viúva com 41 anos de idade. Minha mãe teve 16 filhos. Até que um dia, ela viu aqui em Isaías esse texto. Porque eu sou o teu marido. E ela pegou isso e transformou numa máxima para a sua vida. Quando alguém perguntava a ela, com seus 42 ou com seus 40 e poucos anos de idade, mais tarde, Floresbela vai casar? Não, eu tenho um marido. Meu marido é Deus. É isso que Deus está me mandando dizer para você. Você não precisa de um homem. Você precisa é da presença do Espírito de Deus na tua vida. Eu não estou dizendo que você não deva casar novamente. Você não precisa de uma mulher. Primeiramente você precisa, sabe de quê? Desse Pai, desse Deus que te aconchega.
Você não precisa de um noivo, de um namorado. Primeiramente, você tem que entender que Deus te supre. É Ele que nos supre de todas as nossas necessidades, carências. Ele nos supre de todas as nossas carências. Eu quero começar a terminar. Nós refletimos aqui sobre o Getsêmani, que é o lugar da luta, da prova. É o lugar onde nós vivemos momentos difíceis. Mas é o momento da graça de Deus nos fortalecer. É o momento dele nos fortalecer, tal como o Senhor foi fortalecido na época. Ele foi consolado pelo anjo do Senhor. Ele recebeu o consolo. É o Espírito Santo que nos consola. Você conhece uma árvore chamada carvalho, meu irmão? Conhece, minha irmã? Pois é. Essa árvore é usada pelos botânicos e geólogos como medidor de catástrofes naturais do ambiente. Quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridas numa determinada floresta, eles observam logo o carvalho, pois uma característica fundamental deste vegetal é que quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica. Suas raízes naturalmente se aprofundam mais na terra e seu caule se torna mais robusto, sendo quase impossível uma tempestade arrancá-lo do solo e derrubá-lo. Mas não pense que os cientistas precisam fazer essas análises, todas as para saber disso. Basta apenas eles olharem para o carvalho. Na medida que o carvalho vai enfrentando mais tempestades, ele vai ficando mais robusto e assume uma aparência gigantesca, como se realmente tivesse feito muita força. Muitas vezes, uma aparência triste. Cada tempestade para um carvalho é mais um desafio a ser vencido e não uma ameaça. Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho permanece firme. Assim como o carvalho tira proveito das tempestades para se fortalecer, devemos ser também nós. Devemos tirar proveito das situações contrárias à nossa vida e ficar mais fortes, um pouco marcados, muitas vezes com a aparência batida, mas fortes, com raízes bem firmes e profundas na terra. Podemos com isso compreender o que o nosso Pai maravilhoso quis nos ensinar quando disse que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E também a confiança do rei Davi quando cantou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Precisamos de ser como esses carvalhos. Afinal de contas, o Senhor também nos ensina em Isaías que nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Eu quero orar por você neste momento, minha irmã. Eu quero orar neste momento por você, meu irmão, para que Deus te fortaleça, para que o Senhor te reanime. Saia dessa casa aí, volte a congregar, pare de ficar colocando culpa em terceiros, pare de ficar aí com essa auto-piedade, pare com esse complexo, pare em nome de Jesus, pare de ficar se vitimatizando. Você fica o tempo todo se achando vítima. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo e estão passando pelo Getsêmani. Pai, eu quero te agradecer neste momento por cada irmã, irmão que me ouve. Meu Deus, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, renove esta irmã, renove este irmão. Meu Deus, traga agora alento ao coração dessa mulher que está, Senhor, desanimada, desesperada. Meu Deus, norteia o coração deste homem, dê direção, Espírito Santo de Deus, a este homem. Meu Deus, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, que agora seja um momento de fortalecimento, que a tua graça venha sobre a vida desta mulher, que a tua graça venha sobre a vida desta mulher que está totalmente desesperançada. Meu Deus, traga consolo ao coração desta mulher que se sente sozinha, que se sente abandonada por todos, se sente totalmente deixada. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, traga consolo, acolha, Senhor, renove, Senhor, traga alento a esta alma. Eu declaro agora em nome de Jesus, para que este querido que está desesperado, sem saber qual rumo tomar, sem saber qual caminho a seguir, ó Jesus, direciona, traga de volta esse querido,
Traga de volta este jovem, Senhor. Esse jovem que abandonou a comunhão, que abandonou lá na igreja o ministério que o Senhor confiou a ele. Meu Deus, traga de volta a esta menina que está perdida, que tem se entregado. Meu Deus, traga de volta este irmão, em nome de Jesus. E quantos que estão me ouvindo, Pai, que estão vivendo nesse jardim do Getsêmani, sendo prensados, sendo espremidos como azeitonas, mas em nome de Jesus, que exale agora o mais puro azeite, para poder trazer despertamento, avivamento, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Ouça aí uma música que eu cantei. Um homem perguntou a um sábio se ele deveria ficar com a sua esposa ou com a sua amante. O sábio levou 2 flores em suas mãos, uma com uma rosa e a outra com um cacto, e perguntou ao homem: se eu lhe der uma dessas flores, qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse: a rosa, é lógico. És prudente, respondeu o sábio. Às vezes, os homens são movidos por beleza externa ou pelo mundano e escolhem o que lhes parece brilhar. A rosa é mais bela, mas morre logo. O cacto, por sua vez, independentemente do tempo ou clima, ele permanece o mesmo, verde com espinhos, e um dia vai lhe dar a flor mais bonita que você já viu. Sua esposa conhece seus defeitos, suas fraquezas, seus erros. Com ela você grita seus momentos ruins e ela está sempre pronta a te ajudar. Sua amante quer seu dinheiro, sua felicidade, seus espaços, fantasias e seu sorriso. Na primeira dificuldade, não hesitará em te trocar por outro amante jovem, feliz e com dinheiro. Agora diga-me, homem, com quem você quer ficar? Dê valor à sua esposa, e não importa como ela é por fora, pois o que vale mesmo é o que de bom ela é por dentro. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo
e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa, como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou o seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque,
Nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã? Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas. Porém, significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e uma vez mais agradeceu a Deus porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se da direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção, ao ver sua casa toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra chorando e dizendo em prantos: Deus, como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. O Senhor não tem compaixão de mim. Neste momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele e qual não foi sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar, naquele barco ali adiante. É comum nos sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina, a sua proteção. Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva. A triste história
de um médico. Num determinado hospital público, chegou um paciente em estado grave. As enfermeiras correram para ver o paciente e, após a verificação, perceberam que o estado daquele jovem de 21 anos era algo desesperador e precisava urgentemente de um auxílio médico. Então a enfermeira plantonista correu e foi à sala do médico e, ao chegar, disse: Doutor, há um jovem garoto. Ele acaba de dar entrada aqui no hospital em estado grave. Por favor, venha depressa atendê-lo. Então o médico disse a ela: Calma, essas coisas acontecem todos os dias. Eu vou terminar de comer a minha pizza e daqui a pouco vou atender. A enfermeira indagou: Mas doutor, o caso é gravíssimo e o rapaz pode morrer. Calma, enfermeira, leve ele à UTI e me aguarde lá. Então a enfermeira começou a chorar e foi correndo prestar os devidos socorros àquele jovem. Se passaram quase 30 minutos até que o médico chegou na UTI. E ao chegar, a enfermeira estava chorando, olhando para o paciente que já estava coberto com aquele lençol branco, porque acabara de falecer por não ter tido socorro médico. O médico imediatamente correu para ver o garoto e, para sua surpresa, ao puxar o lençol branco, quase desmaiou, porque aquele garoto, ao qual ele demorou para atender, era o próprio filho. Neste momento, o médico gritou e chorou, ajoelhando no chão e pedindo perdão a Deus e ao seu filho. Todos os outros médicos correram para ver o que havia acontecido e todos choraram, pois também conheciam aquele jovem filho do doutor, que poderia ter sido atendido naquele hospital público. O que o doutor não sabia é que mesmo ele e sua família, tendo um plano de saúde o mais caro, nunca imaginou que um dia um dos seus poderia ser atendido no hospital do povo. A partir deste dia, este médico prometeu ser o melhor, fazer o melhor e atender cada paciente como se fosse alguém de sua família. Logicamente, este remorso será para sempre irreversível. Pense nisso. Não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora, neste momento. Seja melhor na sua vida profissional, sentimental, material. Não perca tempo, porque o tempo é precioso. Construa sonhos, ainda que pareçam ser impossível aos seus olhos. Acredite na sua capacidade, para não sentir na velhice a dor de não ter consigo realizar seus sonhos na juventude. Seja humilde, ajude o seu próximo, sem querer nada em troca, pois assim você vai ver que colherá grandes frutos daquilo que você plantou. Não importa a sua situação financeira, se é rico ou pobre. No final, todos nós iremos para o pó da terra. Não poderemos levar nada desta vida. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7: E o espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra como era.